a gente vai falar sobre o caso dos irmãos Menendez. Para quem não conhece, foi um crime que aconteceu em 1989, nos Estados Unidos. E esse caso ele é um pouco bizarro por conta das peculiaridades, né? O José, vou chamar de José, tá? Vamos dar uma abrasileirada nisso aí. É um imigrante de Cuba, tá? Ele chegou nos Estados Unidos em 1950. E aqui a gente tem já a nossa primeira divergência, né? Que em blogs que eu pesquisei, ele conheceu a Kitty num concurso de beleza, e num outro lugar que a gente pesquisou, nós vimos que eles se conheceram na faculdade. Então, eu decidi manter que eles se conheceram no concurso de beleza da Mary, porque achei mais bonitinho desse jeito. Mas, enfim, a gente não tem como saber a veracidade mesmo, porque cada lugar fala uma coisa. E esse caso ele é muito bizarro justamente por isso, porque a gente não tem uma ideia certa do que aconteceu. Cada hora a gente lê uma coisa diferente. E então eu vou manter a história da Kitty e do José se conhecendo no concurso de beleza que a Kitty participou. O José, depois que ele migrou para cá, né, ele começou a trabalhar numa empresa de produções musicais. Ele trabalhou junto com o grupo Duran Duran, aquele Eurythmics, é um nome bem dificinho de falar, mas ele ficou um tempo em Hollywood também. Então eles se casaram, né, e tiveram 2 filhos, que foi o Joseph Lyle Menendez, que nasceu em 10 de janeiro de 1968, hoje ele está com 53 anos, e o Eric Galen Menendez, que nasceu no dia 27 de novembro de 1970 e hoje ele está com 50 anos. Né? Em todas as pesquisas que eu fiz, a gente percebeu que eles eram crianças muito difíceis de lidar, com alguns problemas de aprendizagem. Isso aí a gente viu já quase na hora de iniciar a live, que eles tinham esses problemas de aprendizagem, e o pai, o José, né, o José, ele não aceitava muito bem isso, então ele era um pai muito rigoroso, ele cobrava muito das crianças, que eles tinham que aprender, eles tinham que ser bem-sucedidos o tempo inteiro, tinham que fazer esportes, eles eram obrigados a fazer esportes, eles tinham que fazer algo da vida deles, né? Só que não era uma cobrança normal. Isso, era uma cobrança abusiva. Sim. Obrigada, Mibi, por me lembrar. Não era uma cobrança normal, era uma cobrança abusiva. Você quer entrar aí? Não? Era uma cobrança abusiva, para que as crianças, né, fossem as melhores. E com isso, o que acabou acontecendo? Né? Eles eram de classe muito alta. Pô, o cara trabalhava numa das maiores empresas de gravação naquela época de discos, CDs, acho que ainda não existia, mas em 89, acho que já tinha, né? Enfim, vamos colocar empresa de discos, mas ele era bem conceituado, bem rico, tá? Era uma coisa de filmagem, era alguma coisa assim. E em Hollywood foi a parte da filmagem, mas primeiro ele estava nessa gravadora. Né? Então, o que acabou acontecendo? As crianças começaram a dar tanto problema que eles começaram a cometer pequenos furtos e roubos. Eu vou dar uma distinção entre furto e roubo do contexto do direito brasileiro. Tá, gente? Para quem não sabe, eu sou formada em Direito, então eu vou dar esse embasamento de acordo com o Código Penal mesmo. O furto, ele é subtrair para si ou para outrem sem violência ou grave ameaça, tá? E o roubo, ele já é o contrário, é subtrair para si ou para outrem mediante violência e ou grave ameaça. Então, no caso deles, eles cometiam os 2 tipos de crimes. Eu não sei se nos Estados Unidos há essa diferença, mas provavelmente deve ter sim, porque um delito é menor do que o outro. Mas aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem essa diferença.
E conforme o tempo foi passando, foi estimado aí que os dois juntos furtaram e roubaram em torno de quase $100.000. Pô, $100.000. Lembrando que eles eram de família rica. Isso, gente, eles eram de família super rica. Os caras tinham muito dinheiro. E é aquele negócio, né? Pra quê roubar, né? A gente aqui conversando sobre o caso, a gente começou a achar que era por conta de chamar atenção. Os pais, né, viram que eles estavam começando a entrar no mundo do crime, então eles aproveitaram que o José teve uma proposta de emprego e se mudaram, né, para um outro estado. E acabou que não adiantou. Eles continuaram cometendo pequenos delitos, crimes, roubos, furtos, etc. E aí eles decidiram se mudar para essa mansão onde eles morreram em Beverly Hills. Essa mansão, depois pesquisando aqui, nós encontramos que figuras assim da parte da música muito importantes como Elton John e Michael Jackson já haviam ficado nessa mansão antes deles se mudarem para lá. E após a mudança deles, pouquíssimos meses depois, ocorreram os assassinatos, né? Então, a gente parte para onde tudo começou. Em 20 de agosto de 1989, às 11h47 da noite, o Lyle, ele tinha 21 anos na época dos crimes, né? Ele entrou em contato com a polícia juntamente com o seu irmão, com o Eric, que tinha 18 anos na época, né? Para falar com os policiais que eles tinham acabado de chegar em casa e tinham encontrado seus pais mortos. E eles não sabiam o que tinha acontecido. O policial que atendeu, né, a ligação, ele na hora falou que o Eric gritava muito ao fundo, que ele chorava copiosamente e que o Lyle chorava, mas ele ainda assim conseguia passar as informações de uma forma clara e lúcida, de alguma forma, né? Passou-se alguns minutos e os policiais chegaram até a residência da família Menendez, nessa mansão em Beverly Hills, lá em Los Angeles, que, como eu falei, era uma mansão assim, destacadíssima naquele lugar onde todos os tops dos ricos da vida acabavam morando, né? E ali mesmo, nessa parte que os policiais chegaram, tem esse interrogatório de praxe, né? Os irmãos ficaram esperando os policiais lá e o Eric não conseguia em momento nenhum falar nada sobre o que tinha ocorrido, mas o Lyle, sempre muito calmo e muito lúcido, explicava o que estava acontecendo, que eles tinham chegado. O policial perguntou como tinha sido o dia deles naquele fatídico dia, né? E eles explicaram que eles acordaram de manhã, foram jogar tênis na quadra da própria casa, e depois de jogar tênis, eles ficaram assistindo uma partida de tênis que estava rolando depois. Passou essa parte da manhã, à tarde eles foram para um shopping fazer compras. Depois do shopping, eles decidiram ir ao cinema, só que acabou chegando no cinema. Eles falaram que estava muito cheio para entrar no cinema, e aí eles acabaram entrando em contato com um amigo e marcando de jantar com esse amigo, né? E foram encontrar com esse amigo posteriormente. Só que, na hora que eles foram encontrar com esse amigo, eles perceberam que o Eric estava sem a identidade falsa. Eles falaram isso para os policiais, que o Eric tinha uma identidade falsa. Eles comentaram essa parte. Eles fizeram isso porque, tipo... deve ser tipo assim, eu estou mostrando que eu sou pessoa boa. Sim, ok, eu tenho uma identidade falsa, porém, é só isso. Sim, sim. Foi tipo isso, sabe o que eles pensaram? Eu também, gente. Eu vou falar aqui que eu tenho esse errinho aqui, essa merdinha aqui. Tipo, eu sou rico. E aí eu só vou falar que eu cometi esse pequeno erro, né? Coisa do tipo. Então eles
explicaram que voltaram em casa para pegar a identidade falsa do Eric para que o Eric pudesse consumir bebida alcoólica. E daí, quando eles chegaram em casa, eles viram os pais mortos na sala. Eu esqueci de falar, gente, que quando os policiais chegaram na casa, antes de falar com os irmãos, eles perceberam que nada havia sido roubado, que estava assim, um pouco bagunçado, mas que não tinha nada de furtado, ou de furtado não, né? No caso de roubo, né? Que aqui no Brasil a gente tem, no caso, o latrocínio, que é um outro tipo de roubo, que é o roubo seguido de morte, né? Então eles perceberam que lá não tinha sido nada roubado, e eles acharam estranho também que a porta não estava violada e as janelas não estavam violadas. Então eles começaram a suspeitar de que o assassino ou os assassinos, né, que cometeram o crime eram pessoas conhecidas, né? Tanto que eles até cogitaram pessoas ligadas ao José, né? Já que ele era muito influente nessa questão da produção de celebridades e que o cara era de Hollywood. Então, eles já pensaram logo, pô, é alguma coisa ligada a ele. E em um outro blog, eu li que ele tinha problema com um produtor de filmes adultos. Então, o pessoal começou também a suspeitar desse produtor de filmes adultos. Até então, né, a polícia não estava suspeitando de nenhum dos dois, porque os filhos tinham tudo. Então, não tinha motivo para matar os pais. E como o José era muito ligado nessa questão de produtora, eles achavam mesmo. Teve até um outro lugar que a gente pesquisou que estava falando que poderia ser alguém da máfia, né? Sim. Não, que um dos meninos falou que... Ah, verdade. Isso, o Laile. A polícia continuou, né, as investigações para ver o que tinha acontecido. E os irmãos decidiram fazer um memorial em homenagem aos pais, sendo que eles chegaram 1 hora atrasado no memorial que eles mesmos fizeram para os pais. E todo mundo notou que o Eric estava muito desconfortável com a situação e que o Laile, como sempre, estava tranquilo. Né? Sim, Laile. Nunca ouvi. Nem eu. Muito estranho, né? Sim. E que o Laile estava o tempo inteiro muito tranquilo, muito sereno e não estava demonstrando assim sentimento nem de perda. E o Eric estava muito impaciente. Ele estava triste, mas você via uma certa impaciência no olhar dele. E isso era o que o pessoal estava falando na parte do memorial. Depois teve o enterro da família, que aconteceu... Da família não, né? Do casal, que aconteceu uma semana depois. E após o enterro, o advogado da família esteve com os irmãos e entregou a eles, pasmem, uma apólice de seguros em nome das crianças no valor de 650 mil euros. O que os irmãos começaram a fazer? Vou investir? Não. Vou estudar? Não. Eu vou comprar Rolex. Vou gastar procurando quem matou meus pais? Não. Pra quê? Eu vou comprar carro de luxo. Passar, né? Pagar um detetive caríssimo. Eu vou comprar roupa, eu vou comprar equipamento de marca, eu vou fazer, né? Relógio? Rolex. Relógio. Vou comprar Rolex. Eu vou comprar Rolex. E foi estimado que no final do ano eles gastaram mais ou menos $1 milhão no cartão dos pais, mais o dinheiro da apólice de seguros, no valor de 650 mil euros. Então, eles começaram a gastar de forma desordeira, começaram a gastar muito. E o que aconteceu quando eles fizeram isso? Vocês lembram do caso da Richthofen? Mesma coisa. Começou a chamar a atenção da polícia. A polícia começou a investigar eles dois e aí eles acabaram descobrindo um papel de compra de 2 espingardas calibre 12. E esse papel de compra estava em nome de um amigo do Laile, que não estava naquele momento em Los Angeles, ele estava em Nova York. E eles ainda colocaram, de forma muito inteligente, um endereço falso.
Então o cara conseguiu comprovar que não foi ele que comprou as duas espingardas, né, de calibre 12. Acabaram falsificando também a assinatura do cara. E aí a polícia, com essa nova prova, não teve o que fazer, acabou prendendo o Lyle. E aí a gente também tem uma divergência na prisão do Eric. Por quê? Em um dos lugares que nós pesquisamos, o Eric ligou para o tio, sabendo que o Lyle havia sido preso, e perguntou o que ele deveria fazer. E o tio falou para ele se entregar, e o Eric se entregou 3 dias depois. Na outra versão que nós achamos, o Eric e o Lyle, eles faziam um acompanhamento psiquiátrico, né, psicológico. E os dois acabaram contando para esse psicólogo o que tinha acontecido, para esse psiquiatra, que também eles não explicam se é psiquiatra ou psicólogo. Acho que era psiquiatra. Psiquiatra, né? E aí o que acabou acontecendo? Eles juraram cara de morte se isso vazasse para a polícia. Em uma parte, a namorada contou para um policial e denunciou, e aí o Eric foi preso. E numa outra parte, ou seja, dentro de uma versão tem 2 versões, né? E na outra parte só esse psicólogo ou psiquiatra acabou entregando as fitas que fizeram com que realmente tivesse visto que os dois eram os culpados, né? E aí a gente entra no primeiro julgamento, que foi em julho de 1993 até janeiro de 1994. As fitas das sessões de acompanhamento psicológico foram aceitas pelo júri como prova. E aí o advogado de defesa veio com uma das coisas mais intrigantes desse caso e que a gente nunca vai saber se isso é verdade ou mentira. O advogado de defesa alegou que os irmãos mataram José e Mari, que é a Kiri, né, o apelido dela, em legítima defesa. Eles mataram em legítima defesa. Por que legítima defesa? Porque eles fizeram os seus depoimentos e eles informaram que o pai, o José, ele abusava sexualmente, psicologicamente e fisicamente dos 2 filhos. O abuso do Lyle foi dos 6 aos 18 anos e o do Eric foi dos 6 aos 8 anos. E o Lyle, eu acho que ele era o mais abusado de todos. Acho até que por isso ele teve tanta frieza. Eu acho que é por isso que ele é pior. Ele é o pior. Sim, sim. Entre os dois ali. Sim, eu também acho. Eu acho que a frieza dele de ligar para a polícia, de não chorar, de estar sempre tranquilo e calmo, porque a mãe dele também abusou dele até os 13 anos de idade. E a mãe era conivente, porque a mãe sabia dos abusos do José, e em momento nenhum ela denunciou a polícia, e isso foi o que o advogado de defesa estava alegando. Isso é uma realidade em que a gente acredita no que eles falam. Isso, A gente não pode falar na realidade da defesa, porque a gente está falando, né, da defesa e da promotoria agora, das alegações, então a gente está falando na realidade da defesa. E aí a promotoria já refutou essa ideia e falou: olha, gente, os jovens mataram porque eles queriam dinheiro mesmo. Sim. Eles queriam gastar, era tudo doido da cabeça, não queriam trabalhar. E, na verdade, a gente sabe que não era isso, porque essa questão dos problemas psicológicos dos 2 foi apontado na época por professores, mas o José não quis ouvir, ele não quis aceitar que os filhos talvez teriam algum tipo de TDAH ou ansiedade ou algum transtorno desse. O José não quis aceitar isso, então ele tratava os filhos como se os filhos fossem normais, né? E, gente, a gente está falando de 1989. Então, realmente é bem complicado, porque a homossexualidade saiu do CID em 98.
99, alguma coisa assim. Então, até então, coisas que pra gente hoje são muito banais eram consideradas doenças psicológicas. Naquela época era tratamento de choque. E você imagina um cara de Hollywood com, né, com seus filhos, com possíveis problemas psiquiátricos, psicológicos. Ele não vai aceitar uma parada dessa mesmo, né? E aí, como eu falei, né, a promotoria acabou alegando que era tudo por culpa do dinheiro, inclusive porque eles receberam essa apólice de seguros e eles acabaram gastando tudo, né? E gastaram de forma desenfreada. E aí eu vou contar para vocês agora como ocorreu o crime. E se o pessoal for sensível, muta a live. Depois, quando eu fizer assim, é porque eu já acabei de falar. Os dois chegaram à noite. Eles encontraram o pai dormindo. A mãe estava recostada no sofá, no colo do pai. E eles entraram cada um com uma espingarda de calibre 12. E atiraram primeiro no pai e depois na mãe. O pai tomou um total de 6 tiros e a mãe foram 11 tiros de espingarda, tá? De espingarda. O pai tomou um tiro na parte de trás do crânio, que foi o tiro final. A mãe tomou tiro no braço, pulmão, e mesmo assim ela ainda conseguiu se arrastar por alguns metros em casa. O legista colocou na parte do laudo que que alguns tiros acabaram estraçalhando membros, né? Que numa das pesquisas que a gente fez, a perna quebrou. Quebrou o osso. Tão perto que foi. Porque, gente, uma 12. A 12, eu não sei se vocês sabem como funciona, você não precisa mirar. Porque ela faz assim, ó. Pss. É por isso que o pai tem menos tiros do que a mãe. Sim. Eu acho que só tem 6 tiros porque eles erraram muito dos tiros que eles deram no pai. Sim, porque o da mãe foi muito próximo, né? Vou falar algumas coisas depois no final. Aham. Mas o ódio principal ali, se for levar em consideração era da mãe. O abuso, não era o pai. Porque o pai abusava, a mãe era conivente. Então, mas eu acho que o pior pra mim era a mãe. Se realmente, gente, levando em consideração que eles foram abusados, tá? A gente está falando, não é uma verdade absoluta. A gente está falando como se eles tivessem sido abusados. Sim. Então, o que acontece, gente? Para mim, eu acho que o ódio maior, levando em consideração a essa questão dos abusos, eu acho que o ódio maior é contra a mãe. Porque, pô, gente, a mãe é mãe. Mãe é mãe, a gente tem aquela ideia de que a mãe é a nossa protetora. Se a mãe sabe que o pai abusa sexualmente, abusa fisicamente, psicologicamente dos filhos e permite, é complicado. Era o Eric. Então. Mas ele foi o que sofreu menos. Não, e uma das pesquisas, calma, que a gente fez, eu ouvi aqui, o Eric foi abusado pela mãe também. Não, foi o Laile também. Mas o Eric também. Ah, tá. E aí, por isso que eu fiquei pensando. Depois, no resumo assim, total do caso, eu parei pra pensar e faz muito sentido que ou o Eric perdeu o controle naquela hora que ele tava atirando, que eles estavam atirando, porque assim, quando você tá transtornado, não é só em um caso que a gente vê isso, em vários casos a gente vê isso. Quando a pessoa tá transtornada e ela de alguma forma se vinga, é muito normal que ele dê mais tiros do que o necessário pra matar. Às vezes a pessoa já tá morta e ele continua atirando. Sim. Então, pela raiva, e tem aquele trecho que você falou, que você vai falar mais tarde, que ele fala que amava a mãe, ama até hoje. Sim. Mas que infelizmente ele teve que fazer aquilo, foi alguma coisa assim. Sim. Então eu acho que tem muito disso também, do fato do tipo, por que você deixou isso acontecer? Por que você fez isso? É o instinto protetor, né? Da mãe se ele abusou das crianças, né? Das crianças também,
é uma coisa para se pensar. Sim, sim, Uma com coisa certeza. pra se pensar, que eles realmente amavam a mãe, mas você imagina, você crescer numa família completamente desestruturada, assim, de carinho e amor e enfim. Cara, você não sabe o que é o certo e o que é o errado. Sim. Você para pra pensar e seu pai abusa de você, a sua mãe não tá nem aí, porque a gente tem que parar também pra pensar na questão dinheiro, né? Sim. A mãe não queria separar do pai. Não ia, ainda mais porque, pô, o cara era de Hollywood, gente. Ela ia assumir pros filhos que, ok, eu sei que ele abusa Não, de você, e naquela época... mas eu não vou me separar. E naquela época, em 1989... Gente, a gente está falando de 1989. O caso foi em 1989. Então, a gente está falando de uma época onde a mulher era ultramente submissa ao homem. Se hoje ainda existe essa questão de submissão, em 1989, isso era 1000 vezes pior, cara. Isso era muito, 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 muito pior. Então, até mesmo a questão de que o homem era aquele cara que podia fazer tudo. Ele podia trair, ele podia bater. Não tinha uma lei que chegasse e falasse, olha, você está abusando dos seus filhos. O cara era o detentor da família, ele era o progenitor, ele era o cara que botava dinheiro lá, ele era o cara que fazia tudo. A Kiri ter conseguido fazer faculdade, porque se em uma das vertentes, né, que a gente leu aqui da história, ela realmente conheceu o José na faculdade, cara, em 1989 ela ter feito uma faculdade era porque, mano, isso era muito bom. Nos Estados Unidos... Não era uma mulher não era, normal. sim, não era mesmo. E voltando para a parte dos tiros, 11 tiros nela, ela ainda teve a força de se rastejar pela casa. E eles, no meio desses tiros todos, né, eles ainda saíram, foram no carro, pegaram mais munição, voltaram. Porque a munição que eles tinham tinha acabado. E como eu tinha falado para vocês, eu não sei se vocês entendem como funciona uma espingarda de calibre 12. Esse tipo de arma, ela não tem um projetil, né, que sai de forma cilíndrica, né? Ele sai assim, é como se fossem várias fagulhas saindo espalhadas. Você não precisa mirar, né? Você simplesmente aponta e vai. Não, no que pega estraçalha. Porque o que pega estraçalha, exatamente. Foi o que aconteceu com ela. Ela estraçalhou os ossos de uma das pernas, ela tomou tiro no pulmão, ela tomou tiro no baço. Ele tomou muito tiro na cabeça. O José foi tudo na parte de trás do crânio. O pai foi o Laile. nome estranho, O Laile. E quem matou a mãe foi o Eric. O Eric. Pra mim que foi assim que aconteceu. Assim, eles, na minha cabeça, tá, gente? Como a gente não tem acesso aos autos do processo, né, a gente não sabe. E como eu falei, muitas informações que a gente pega aqui, por a gente não ser dos Estados Unidos, né, a gente não tem informações certas. Então, as informações que a gente tem não falam quem atirou em quem. Né? Inteiro, que depois a gente fala. Então, vamos lá. Depois que os irmãos acabaram de praticar, né, o crime contra os pais, eles pegaram o carro, foram até o Canyon, né, o Grand Canyon, para poder se livrar das espingardas. Depois eles voltaram, passaram no cinema para poder comprar os ingressos e realmente o cinema estava muito cheio. E aí, em uma das outras pesquisas que a gente fez já quase na hora de iniciar a live, e daí o que acabou acontecendo? Eles não conseguiram comprar os ingressos no cinema, então nesse outro lugar que a gente pesquisou, eles foram comprar os ingressos no shopping. Então eles foram ver o filme do Batman no shopping, só que eles não foram ver filme nenhum. Isso daí era tudo para poder conseguir ter o álibi, né? E no início lá, falando com os policiais, eles falaram que o cinema estava cheio, mas eles não falaram em momento nenhum que eles tinham comprado outros ingressos, né? Isso daí a gente ficou sabendo já na hora do primeiro julgamento. O primeiro julgamento, ele não teve um veredito. Ele terminou sem que houvesse um consenso dos jurados.
Porque no nosso sistema brasileiro do nosso Código Penal, os crimes contra a vida, eles também são feitos através de júri. Só que aqui são 7 jurados. E você não precisa ter uma unanimidade entre os jurados para poder criar uma sentença. A gente precisa só que mais da metade aceitem a sentença. Então, você tem no Brasil uma quantidade de 7, então você precisa que 4 jurados aceitem ou não a sentença de que o cara é culpado ou não. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos tem que ser unânime. Se eu não me engano, são 12 ou 14 jurados. E eles têm que entrar num consenso. Então, foi o que acabou acontecendo. No primeiro julgamento, não houve esse consenso entre os jurados. E aí foi adiado para um segundo julgamento que aconteceu entre agosto de 1995 e março de 1996. E nesse segundo julgamento, a mesma coisa, a defesa continuou alegando a questão dos abusos sofridos pelos irmãos e a promotoria continuou alegando que tudo foi praticado porque os pais eram muito ricos. E no segundo julgamento, que foi o que teve a sentença, a prisão deles foi decretada por... Aqui nós temos novamente 2 histórias. Nós temos a história de uma das vizinhas que reconheceu o Laile e o Eric Menendez saindo do carro com as espingardas em punho e indo em direção à casa da família Menendez, né? E temos a outra versão de que a promotoria acabou pedindo a prisão deles porque eles já tinham passagem pela polícia, já tinham cometido roubos e furtos e pela forma desenfreada que eles já acabaram gastando toda a herança, né? Que não gastaram toda, mas gastaram uma boa parte da herança. Calma aí, já falo. Então, o que houve? Os 2 foram sentenciados a 2 prisões perpétuas. Então, esse veredito unânime, o Eric, na época, tinha 25 anos e o Laile tinha 28 anos. Eles foram sentenciados a 2 prisões perpétuas no dia 20 de março de 1996, cada um, né? Aqui no Brasil, a gente não tem um sistema de prisão perpétua. A gente teve até uma reforma no Código Penal agora há pouco tempo que mudou de 30 anos para 40 anos, que é o tempo máximo que uma pessoa pode permanecer presa. Porém, né, no Brasil, nos Estados Unidos, você até tem esse relaxamento de pena, mas não funciona igual o nosso sistema aqui. Aqui no sistema brasileiro, a gente tem esse relaxamento de pena quando o preso fica 1/3 da sua pena em bom comportamento. Então, ele acaba conseguindo uma liberdade, uma semi-liberdade, né, uma liberdade provisória, que é quando ele sai de dia para trabalhar e dorme no presídio. E lá nos Estados Unidos, a gente até tem esse tipo de sistema, mas eu não sei informar vocês como funciona, porque eu não sei da parte do direito americano. Eles acabaram ganhando essa sentença de duas prisões perpétuas e após o término dessa audiência, no dia seguinte, um dos inspetores que estava trabalhando no caso ouviu uma conversa entre o Laile e o Eric, dizendo que se eles continuassem nos presídios que eles estavam juntos, eles iam forjar alguma coisa para poder fugir do presídio, porque entre 1990 a 93, eles ficaram em um presídio juntos. Depois que teve a sentença, eles, por conta dessa questão desse investigador, eles acabaram sendo separados. O Eric foi para um presídio e o Laile foi para outro. Só que o Laile foi para um presídio de segurança máxima. Na cabeça deles, eu acho que o Laile era mais perigoso. Não sei o porquê. Porque a penitência... O perfil dele de sociopata.
Por ele ter sofrido a maior quantidade de abusos, principalmente do pai, porque ele sofreu o abuso do pai de 8 aos 18, e isso tese da defesa, tá, gente? A gente não está aqui para polarizar nenhum dos lados, né? A gente está aqui falando que, se a gente for acreditar no que eles falavam, ele foi o que mais sofreu, né? Então, no final das contas, ele pode ter realmente se tornado um psicopata por conta disso, né? Por conta de todos os abusos sofridos esses anos todos. E aí, em 2018, em fevereiro de 2018, o Lyle foi transferido para o mesmo presídio que o Eric. Até então, o Eric não soube dessa transferência. O Eric só soube meses depois que foi permitido que os dois começassem a ter contato um com o outro. Um dos jornalistas, chamado Robert Reid, que ele era porta-voz do Associated Press, que acompanhou o caso desde 1989, ele era um jornalista que estava assim, muito inteirado sobre o assunto. Ele disse que fez esse acompanhamento do reencontro dos dois e que eles choraram muito, né? Até tem uma citação de uma frase dele aqui, abre aspas, foram imediatamente as lágrimas ao se reencontrarem, fecha aspas. Então, assim, eles eram muito ligados, né? E até o próprio Lyle Menendez, numa entrevista que ele deu em 2017, ele falou que ele era muito ligado ao irmão, que eles se falavam pelo menos uma vez por mês, porque ele estava num presídio de segurança máxima, então ele não tinha muita regalia. Eles jogavam xadrez por cartas. Exatamente. Eles jogavam xadrez por cartas. Tipo assim, você imagina, você faz um movimento, manda a carta pro teu irmão falando lá, sei lá, F5, TF5, D4G, e aí ele era por carta. Então, cada carta eles mandavam um movimento pro irmão. Devia ser uma coisa muito engraçada. E aí, num outro momento, né? Só depois. Sem saber. Sim, meses. Imagina ele achando que tava mandando lá pra PQP a carta. A carta. Aí o guarda pegava a carta e levava na cela do lado. Lá do outro lado da penitenciária. E ele achando que estava demorando séculos e séculos para chegar. Sim. Na última entrevista que o Lyle deu, né, nesse ano de 2017, ele até falou, né, sobre a mãe, porque toda vez que ele dava entrevista, ele nem falava muito sobre o pai, ele falava mais sobre a mãe mesmo. A forma como a mãe permitiu que tudo acontecesse, né, dos abusos praticados pelo pai, né, o psicológico, sexual e físico. E aí eu botei até uma citação que ele fez aqui, abre aspas, eu amo a minha mãe, ainda choro por ela e não a perdoo. A vida dela terminou e as nossas essencialmente também, por causa dessa decisão dela de não contar, denunciar o que aconteceu. Que tipo de mãe deixa isso acontecer? Fecha aspas. Então, assim, é bem bizarro, porque se a gente for pensar, e depois a gente vê numa entrevista, né? Acho que foi até essa entrevista que a gente estava ouvindo, que ele deu, porque essa entrevista tem lá no vermelhinho, no vermelhinho, lá no tubão, né? O vermelhinho tubão. Essa entrevista tem lá, se vocês procurarem entrevista irmão Menendez, vocês vão ver que a forma como o Lyle fala da mãe, a forma rancorosa e pesada, é até difícil acreditar que seja mentira, sabe? Você cria uma empatia por ele naquele momento e você fala, mano, não é possível, eu acho que essa bagaça realmente aconteceu. Um grande beijo e eu fui. Até a próxima.